Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 16 horas 58 minutos, 26/9/2022. Eu desejo uma boa semana a todos. Provavelmente teremos uma semana quente, 19 graus com chuva aqui em São Paulo. Pessoal, deixei para gravar o YouTube um pouco mais tarde para ver se teria alguma definição, alguma coisa do gênero, né? Tem a definição, né? A força compradora ela não conseguiu vencer os vendedores ao longo do pregão. Só que é aquela história, eu não quero ser repetitivo, mas eu vou fazer aquela conta aqui com vocês. Eu sei que, pessoal, nós somos traders, eu sinto aquilo que vocês sentem, né? Eu sei que é um saco essa situação da bolsa não definir. Só que a gente está segurando a onda enquanto o exterior está caindo forte. Então vamos fazer conta aqui, ó. Movimento de 20 mil pontos quase de alta. Aí, menos 1,12. Mais 72. Não, vamos lá. Menos 1,12, né? Mais 0,72. Menos 1,28. Mais 1,30. Ó, uma semana neutraliza a outra, ó. Tá vendo, ó? Isso eu tô na quarta semana. E a outra? Menos 2,69. Mais 2,23. Então a gente estava praticamente de lado e agora está caindo. Eu não duvido que até o fim da semana neutralize essa queda acumulada. E conforme eu coloquei no Instagram, porque, pessoal, depois que o movimento acontece, tem um monte de entendido que nunca abriu uma boleta, ou que é mentiroso, fala que opera, ou que operava, que vem com um monte de teoria. Eu quero ver falar durante o movimento, como nós fizemos na formação do fundo triplo, né? Então eu coloquei uma matéria aqui que fala, né, eu coloquei o gráfico semanal, o gráfico diário, sobre essa possibilidade, né, da formação do mastro bandeira no semanal e no diário, né, a gente tinha comentado esse fundo triplo, aqui nós acertamos. E agora a gente vê claramente aqui uma barreira em torno de 114 mil pontos. E essa região talvez corresponda, como tem uma linha que conecta aos topos inclinada no mini índice, talvez faça sentido também admitir que nós temos aí uma figura simétrica, né? E esse círculo azul de hoje ele pode ser mais baixo que o anterior. Ok? Agora, por exemplo, o investidor eles acham que vai cair. Tem que trabalhar vendido, aí não tem que estar comprado. Aqui na Top Traders, simplesmente eu compartilho a minha opinião e as minhas operações. Isso. Essa é a ideia. Né? Eu não sou Deus, não acerto sempre, tem outros profissionais, tem uma série de situações. O que eu prometo sempre? Dedicação, seriedade, trabalho, disciplina. Mas a gente pode estar enxergando uma coisa que não se materializa, ou pode ser que sim, muitas vezes antagônica, né? Na maior parte do tempo. Então é isso. Eu acho que ao longo da semana vai recuperar o que está recuperando e vai ter um momento que vai definir. E no caso da definição, no mini índice seria essa LTB. E no Ibovespa seria essa região de 114,375, 114,390, que chegou a bater no dia 22. Ok? Então eu nem fico demasiadamente otimista quando eu vejo esse tipo de movimento ocorrido entre os dias 19 e os dias 22, como não fico pessimista com um movimento como o de hoje. Não tem definição. Não? A minha opinião é que vale a pena manter as posições, mas é a minha opinião.
né, que eu compartilho aqui de forma aberta, verdadeira, honesta, transparente, mas é só a minha opinião. Sobre o mini dólar, aí a gente já tem uma situação um pouco mais clara. Aí estão dizendo que o dólar está subindo por causa das eleições. O dólar está subindo porque tem uma quebradeira na Libra. Né? O pacote estúpido da Liz Truss, que é uma emocionada, como diz a molecada. É uma idiota completa. Né? O Boris Johnson era um ótimo nome, só que tinha uma vida pessoal desregrada e as pessoas que acham que o mundo é perfeito, que as pessoas são robôs, porque ele tinha uma vida pessoal. Gostava aí de uma festinha pra cá, um negocinho pra lá, mas era um ótimo primeiro-ministro. Mas não pode, né? Você tem que ser o mundo, todos nós somos perfeitos, né? Ninguém tem defeito, ninguém comete erros, aí não pode. Aí o que pegou mal foi durante a pandemia também, que aí eu já acho que ele tá errado, mas é que era costumeiro, né? Ele gosta das festinhas. Aquela da pandemia eu condeno totalmente, né? Claro, mas não foi só aquela que o derrubou. Aí foi anti-vacina no começo. Ele é meio bobalhão, mas é muito melhor que a Liz Truss, né? A Liz Truss é uma idiota realmente completa. E ela fez um pacote endividando o governo, a Libra, o menor valor desde 1791, para vocês terem uma ideia. Eu não falei errado, 1791. Se uma pessoa dessa não for idiota, né, aí a gente não sabe qual é a definição. E vamos ver como é que o mercado enfrenta, congelou, como é que você congela alguma coisa no país desenvolvido, né? Então não é para amadores, né? E agora, muita gente fez fortuna aí vendendo Libra, não tenham dúvida, sempre existe alguém, um Zé Vendinha por trás de um movimento desse ou que está se aproveitando, muitas vezes sabendo das manobras de forma antecipada. Vide George Soros, que é celebrado por muita gente, mas para mim não passa de um bandido. Então o dólar está desenvolvendo o topo, né? Tem um rompimento falso de 5.400, a gente tem aqui o milho. O milho não sobe em cenário nenhum, quando cai bolsa, mas vai subir. Tem acréscimo de volume, bandas justapostas, tem uma barra aí que cobre a anterior, vai ter que ter um pouco de paciência. Paciência que a gente mais tem, né? Dei um F25, tinha penetrado 11.600, hoje tem um candle forte. É somente um repique acima da média, que é a linha vermelha, aí sim a gente pode acreditar no cumprimento, no preenchimento de uma simetria. Aqui a 12.145. Não. Esse padrão entre quinta e sexta é ave migratória, porque o bebê e a mãe têm a mesma cor, rompimento falso de 11.600. E aí, falando da carteira desafios, a gente vai ter queda generalizada, né? Viva na média de 21. Acredito que seja oportunidade nesse caso aqui. E aí, positivo tinha subido muito, né? Então, o mercado bate onde tem liquidez, começa a realizar lucro. Vejo também como oportunidade. Claro, né? Abaixo de 12,75 ganha áreas de topo duplo, mas eu acredito que tem uma célere recuperação. Mater Dei. Esses ativos todos, ó. Talvez a ideia aqui de um Mastro Bandeira, oportunidade, Melnick também. Local Web continua com as médias flat e as bandas justapostas, deve ter um movimento forte à frente. Pelo menos um bom repique deve ter nas bolsas internacionais, então isso deve trazer os preços para cima. Talvez até alguma novidade que envolva a guerra Ucrânia-Rússia. E aí Dexco chegou a romper o ombro cabeção bem invertido, voltou. Oportunidade assim como o Cury. Né, Cury distante de média, o mercado bate onde tem liquidez. É aquilo que eu comentei, queda que abre, na minha visão, oportunidade. Aí falamos aqui de China 11. China 11
Tem o lance do dólar também, né? Me parece um ponto interessante para compra, um gap de fuga fora da banda, dentro da banda. A gente tem Vale surpreendentemente segurando bem sobre a média de 21, oportunidade muito boa também para a compra. E aí teremos Petrobras, essa é o passo, pivô de baixa acionado, na perda de 29,88. Small 11, Mega, Blaster, Ultra, oportunidade, ela está numa região de suporte, né, que concentra compradores. E eu interpreto aqui o movimento como um ombro. Cabeça, ombro invertido. Pô, professor, mas eu tô convicto, eu tenho certeza que vai cair. Então o trabalho é vendido. Né? Eu simplesmente compartilho aqui as minhas opiniões. Ninguém é obrigado a concordar. Né? Vende forte se acha que vai cair. É isso. Pô, eu acho que a oportunidade, o Brasil é a bola da vez. O Brasil tem revisão. Hoje mesmo, relatório Focus. Revisão de PIB para cima, inflação para baixo. Né? Eu acho que não faz sentido trabalhar vendido, ainda mais. Como é que eu vou. Eu penso isso, né? Como é que hoje eu vou trabalhar vendido? Se eu pego, por exemplo, os títulos. Se eu pego, por exemplo, a bolsa norte-americana, eu pego o S&P, ó, 548, 507, quer dizer, eu tenho 11% de queda. Ah, mas o que caiu pode cair mais. Concordo, mas eu tô fora. Eu não trabalho vendido nesses níveis. Eu gosto de trabalhar vendido quando eu parto do topo. Né? Então, índice de energia se aproximando novamente da CLTA. Nós temos o índice de consumo. Né? Continua essa história do retângulo. Mas assim como o Small 11, a gente pode ter um oco. Aqui no índice de consumo. Capaz de tirar o índice de consumo dessa movimentação lateral. Aí teremos o Imob. Até então resiliente está cedendo aí um pouco. No caso do Imob, acho que vale a pena a gente traçar uma reta. Está aí na região de uma LTA. Índice de materiais. Petróleo e minério fraco. Eles estão penetrando aqui essa LTA. A gente pode marcar esse primeiro suporte. Quatro 760. E FNC, um dos índices destaques do ano. Acho que não se aplica esse oco invertido. Tem dias, né, pessoal? Por exemplo, hoje eu fiz um monte de conteúdo, a gente tentou identificar alguns padrões. A CLTA acho bastante importante aqui no setor financeiro. A gente tentou identificar alguns padrões lá no Telegram e tal. Tem dias que quando é aquela história contra o fluxo, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo,
o INV22, não. Você vê, por exemplo, uma diferença de pressão, 73% das ordens concentradas na venda. Aí tem que mudar o sinal, acontecer alguma coisa de hoje para amanhã, sendo o mais verdadeiro, sincero possível, é isso, né? Então, por exemplo, o BTG é aquela história, o mercado bate onde tem liquidez, então as bandas abriram para baixo, somente acima de 25 aqui para passar confiança. Por isso que é aquele negócio que eu digo, né? Tem que tomar cuidado com alavancagem, tamanho de posição. Uma vez um aluno, num treinamento, ele não que ele discutiu, mas ele falou, professor, quando você tem um estudo, tanto faz a quantidade, se eu trabalho com 1.000 ações ou com 10.000 ações. De forma nenhuma. Né? Se você está desenquadrado do teu manejo de risco, você não tem, por exemplo, condições de esperar um ativo como esse se recuperar. Sendo que é muito provável que ele o faça. Né? Como o Sambi, por exemplo, né? Que é um ativo que deve ter uma recuperação célere também. Dependendo do tamanho da posição, qualquer balanço, qualquer vento é tempestade. Essa aqui é a realidade. Eu tenho aqui 3173. Aqui em Santander. Ok, aí temos YouTube. Pullback, absolutamente normal, topo anterior. Ela mantém aqui uma configuração, um desenho altista. Temos Itaúsa. Também um pullback. Nós temos uma região de topos anteriores, né? Vejam aqui na virada de maio para junho, região de 9,53. E agora 9,55. Ponto marcado recentemente. Então, simples pullback. Bradesco já cai um pouco mais forte, porém, aproximação entre média e preço. Aí eu concordo se eu disse, o ombro, cabeça, ombro. Sabe o que eu acho um negócio engraçado? Às vezes eu ouço assim, né? Os alunos, mas eu estou exposto, às vezes demora para um ativo desenvolver um movimento. Aí tem o custo do dinheiro. Tá, mas você trabalha com o quê? Né? Qual a tua atividade que você coloca uma grana ali e tem um retorno? Isso não existe, né? Eu trabalho com diversos tipos de negócios. Né? Pô, você vai construir hoje, né? Monta um comércio, investe na indústria. Né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos, eles investem em projetos assim. Vai fazer um produto, por exemplo, uma peça de moto. Ó, 20,38 aqui. Vou marcar o mais recente, ó, 19,93. Então, você vai produzir, por exemplo, uma lanterna de carro, uma lanterna de moto. Aí investe-se lá no lote de matéria-prima, investe-se no molde e tal. Sabe em quanto tempo que você vê o dinheiro? Né? Você vai montar, por exemplo, um comércio, né? Então, na bolsa, o negócio muda da noite para o dia, pessoal. Amanhã amanhece tudo verde, aí o mercado sobe 2, 3%. Essa que é a realidade. Né? É muito mais rápido do que a média dos negócios. Você tem mais liquidez para fazer uma troca. Por exemplo, você fala agora, o professor tem imóveis, ele coloca lá a venda e aloca em bolsa. Coloca para vender o imóvel para você ver quanto tempo demora. Não sei que você queime, mas para vender pelo preço justo, pô. Eu sei porque eu geralmente estou do lado da compra. Então aqui em Banco do Brasil tem um ombro, cabeça, ombro invertido bem definido. Aí nós temos B3, SA3, acho que um pullback na média de 21. E essa linha de retorno seria forçar um pouco. Eu vou apagar lá. Vou apagá-la. Marcar a máxima recente, 13,73.
Entendo que é um pullback aqui, uma oportunidade. E Ambev está no mundo da fantasia, né? Ela não acompanha nem a queda, nem a baixa. Pouco interessante, mas pensa em médio prazo, longo prazo. Talvez aí faça sentido uma exposição. Aqui a gente chega na Bolsa de Xangai, sem sinal de fundo. Se eu fosse comprador na Bolsa de Xangai e estivesse esperando uma oportunidade, eu entraria hoje, logo após a abertura. Uma das teorias, né, da metodologia Top Traders, quando a virada começa pela China, pode ser um fundo consistente, então acho que vale a pena. A gente tem aqui um martelo invertido numa região de suporte marcado em maio. Temos o índice Nikkei, penso ser uma barra elefante, uma barra de exaustão. Então, principalmente se abrir caindo, oportunidade de compra. Minério de ferro tentando montar fundo, só que está anêmico o movimento do minério. Temos aqui a CLTA. Petróleo em queda não é novidade pelas nossas projeções, por isso que a gente não tem nenhuma exposição ao setor de petróleo, né? Acionou um pivô de baixa aqui, tanto em Londres quanto em Nova York. E títulos americanos de 10 anos, impressionante, né? O mercado prevendo violentas altas de juros, padrão do varal amparado na média de 5. Por enquanto é isso que a gente tem na tela. E o índice Nasdaq numa região de suporte, gap fechado, pronto para inflexionar. Precisa de algo novo, aí, um indicador, um pronunciamento. Ó, cumpriu plenamente aqui para quem entendeu como assimetria em A. Pivô de baixa foi acionado na perda de 3.886,75. E nós temos o Dow Jones, né, afundando também. Se a gente colocar um gráfico semanal, ele está numa região de suporte, boca de gap, acima do fundo anterior a 29.653. Aí a gente pode ter uma reação mais forte. O VIX nessa região, eu acho muito mais provável que alguém ganhe dinheiro vendendo do que comprando o VIX. 33,40. Mas se você me disser, eu aprendi com você que tem uma simetria tal que pode trazer o preço a 35, eu concordo. Porém, entretanto, todavia, também é possível traçar uma LTB que aí sim pode ser decisiva. Acima dela continua subindo, abaixo dela em fechamento aí descerá para corrigir. O BZQ é ultra short, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Está numa região importante, 24,50, 24,30 e 30 centavos. Se ficar acima dessa região, tem realmente espaço para subir. É uma pista, porque é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Tem muita liquidez nos Estados Unidos. E aqui nós teremos o EWZ, né, uma forte movimentação de correção. Acho que o fundo aqui a 29,61, 29,54 é o ponto a ser vencido pela compra. Poderá trazer os negócios acima dos preços atuais. A Bolsa do Reino Unido, por incrível que pareça, tem um sinal de fundo, um candle de equilíbrio, né? Fechou praticamente de lado. Eurostock 50. Vamos ver aqui se é possível conectar esses fundos através de uma reta. Possível. Uma região. Aí se não travar o TradingView não teve gravação, né? Então legal. Aí o Eurostock 50, uma linha de retorno. Bolsa de Paris. Não dá exatamente para ligar essas retas, mas está numa região de fundo, né? Mínima marcada em março. Né? Talvez até um fundo triplo aqui é admissível, apesar de estar um pouco acima. O índice DAX na Alemanha, se a gente traçar uma linha de retorno, até de forma mais ou menos paralela à linha superior, aí houve aqui... Está praticamente reta, né? Então aqui seria talvez um rompimento falso, se começar para subir um fundo triplo também. MME, fluxo para mercados emergentes, vai derretendo pouco a pouco, sem sinal de fundo.
O mini índice está acelerando um pouco a queda agora. Não sei se aconteceu alguma coisa aqui. Está saindo alguma coisa aqui do Federal Reserve. Master. Mais aumentos de juros são necessários para o sistema de restrição por um tempo. O preço de energia pode aumentar novamente. Ainda temos falta de equilíbrio entre oferta e demanda. Então isso daqui está trazendo um preço um pouco mais abaixo. Aí o DXY, sem sinal de topo. Bovespa em dólares veio na parte baixa aqui do alargamento. Se tiver algum sinal e começar a subir, pode ser um sinal bem visto pelo mercado. Mas precisa começar, né? O mercado está ressabiado. A impressão que eu tenho é assim, enquanto continuar caindo lá fora, não vai subir aqui no Brasil. Mas se lá subir pouco, aqui sobe muito mais. Essa é a minha leitura, porque aí anima, inverte o sinal e a gente pode ter um fluxo interessante vindo para o Brasil. Aqui temos uma LTA no Ibov. E o mini índice é isso, né? O mini índice... O Fed Boy começou a falar. Aí começou a cair mais ainda. A pressão de dados salariais está contribuindo para a alta da inflação. E é isso. Ó, isenção de IR a estrangeiro em renda fixa não muda o mercado da noite para o dia. A medida provisória que concede isenção de imposto de renda sobre ganho para estrangeiro na aplicação em renda fixa não deve ser suficiente para ter imediatamente esse bolso. Isso pode derrubar o dólar, né? Mas realmente não é algo imediato. Mesmo porque a gente tem uma Selic terminal. Pessoal, por hoje é isso aí. Vamos em frente. Eu vou tentar fazer uma live hoje, se a gente perceber qualquer novidade. Comunicação mais rápida, mais dinâmica pelo Telegram. Uma grande semana a todos, um grande abraço. Valeu!